Olá, jovem, tudo bom? E aí, como você tá, cara? Dá licença para entrar na sua casa para a gente discutir sobre argumentação, ok? Nós já falamos sobre a questão da conclusão, já falamos de como montar a tese na introdução, e nós falamos de planejamento de texto e falamos de coerência e coesão dentro e fora dos parágrafos, para você iniciar um parágrafo e para você dar andamento dentro do seu parágrafo lá. Agora a gente fala sobre argumentação. Existem vários tipos de argumentos, mas vamos entender primeiro o que é argumento. Antes da gente entender o que é um argumento, eu vou te indicar 2 livros, cara. Vou te indicar a Retórica de Aristóteles, que é perfeita para quem vai fazer direito, e o Maquiavel, o Príncipe do Maquiavel, que te dá vários argumentos. Claro que tem outros, mas para quem vai fazer um direito, por exemplo, esses 2 são uma base para você argumentar, para você ver as artimanhas de várias situações, tá? E são ótimos. Fica a indicação para você aí. Bora lá! O que é argumento, cara? Argumento vem do latim, que significa... Perdão, argumento vem do latim, argumentum. Prova ou lógica. É uma justificativa para algo. Quer dizer que o seu argumento é uma justificativa. Lembra que no planejamento de texto eu disse para você procurar os porquês da sua tese? Ou seja, você estava procurando uma justificativa para o que você colocou na sua tese. Tá? Argumento é toda opinião apresentada que, defendidas com justificativas, possa ser refutada, possa ser contra-argumentada. Ou ainda, por exemplo, é uma coisa que eu posso debater com você. Por isso se chama argumento. A sua justificativa, eu posso debater com você em relação ao assunto. Tá? Existem tipos de argumentos errados que a gente vai ver, que é aquele argumento que fica só no óbvio. Não, é a mesmice, não sai da mesmice. E ainda, ele fica só massacrando e não fala nada. Fala e não fala nada. Vamos pensar nos debates da televisão que tiveram por aí, cara. Por exemplo, um ficava atacando o ponto fraco do outro que não tinha nada a ver com o tema. Então aí vem a questão da não pertinência ao tema. Isso é um argumento que a gente vai chamar de argumentum ad hominem. Um exemplo para você, um exemplo do óbvio. O Brasil é um país da América Latina. O Brasil é um país continental. Pô, cara, todo mundo sabe isso. E aí? Fica na mesmice. Entendeu? Isso é um argumento ad hominem. Ou ainda, é um argumento que critica, que a crítica não cabe à ideia principal do texto. Beleza? Vamos lá. Primeiro vídeo, a gente vai falar sobre argumento de autoridade, que é um argumento muito legal, mas eu peço para você tomar cuidado sobre o argumento de autoridade. Por quê, cara? Tenha conhecimento do que você está falando. A Clarice Lispector revira no túmulo, cara, porque tem gente que coloca a frase que nem dela é. Então, tome cuidado. Às vezes você pode estar falando sobre um racismo, sobre uma desigualdade social e pega uma coisa de um nazista sem saber. Então, cuidado. Vamos lá? Argumento de autoridade. São esses cuidados. Tome muito cuidado com o argumento de autoridade que você vai fazer. A gente pode pensar o seguinte, cara. É uma citação. A gente vai usar alguém de relevância. Eu vou usar o Michel Foucault no exemplo, tá? Porque é um cara que eu gosto muito, que ele fala da questão do vigiar, do punir, do empoderamento, do corpo, de desigualdade social, de várias coisas, e ele se encaixa para muita coisa, o Michel Foucault. E vou falar sobre 2 tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. Eu, particularmente, quando escrevo, eu prefiro usar a indireta, porque daí eu mostro mais o contexto daquela frase e não jogo só uma coisa que eu decorei, alguma coisa do gênero.
tá? Toma cuidado. Direta é aquilo que você vai fazer decoreba, velho. Nada mais que isso. A indireta, você vai parafrasear, né? Direta, utiliza com aspas e reproduz fielmente o que o autor diz. Mas é um risco, porque às vezes o camarada já conhece quando é de domínio público e você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, pode-se usar? Pode-se. Mas, use aspas ao fazer isso. Tá bom? A situação é indireta, que nem eu disse, quando você reproduz o que o outro diz com suas palavras, para ser mais prático para você. Assim você mostra que entendeu o pensamento da pessoa. O outro você só reproduz. Esse aqui, você vai falar com as suas palavras. O outro, você só escreve aquilo por aquilo, tá bom demais. E aqui eu acho que você ganha mais confiança. Acho não, tenho certeza que você passa mais confiança para a banca. Então, é uma paráfrase. Como montar um argumento? Vamos lá. Vou falar sobre um tema que eu estou apostando no Enem, os efeitos do discurso de ódio na internet brasileira. Ah, mas já falou de ódio. O Enem é sempre, às vezes ele repete um tema ou outro, só dá uma repaginada. Né? Vamos falar da violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher. E vamos falar também de violência, que é a questão do trabalho infantil, entre outras violências que foram tratadas. Ah, a educação também já foi tratado, sim, para surdos. Mas isso não impede, tá, de repaginarem o tema novamente. Vamos lá. Um exemplo de incitação indireta para você. Presta atenção que ele está estruturado, é um parágrafo. Primeiramente, vê-se que, de modo radical e perverso, várias pessoas da nossa sociedade têm se expressado na internet com o intuito de ferir o pensamento, o que pensa diferente. Eu usei o tema e usei o meu argumento. Isso é uma estratégia legal, você usar o tema pelos seus parágrafos também. Essa relação supracitada atribui a expressão do discurso de ódio. Aí eu venho explicando. Agora eu vou colocar a citação do Foucault de forma indireta. Você vê que aí não tem aspas. Então, contudo, consonante ao pensamento de Michel Foucault, citei o cara e coloquei um conectivo. Mais do que se defender, as pessoas precisam ser assertivas quanto suas identidades, demonstrando um impulso criativo. E aí eu venho falando com as minhas palavras para mostrar autoria. E, portanto, combatendo as várias manifestações indesejadas presentes na rede. Agora, o que eu fiz foi uma justificativa com as minhas palavras. Então, eu continuo falando com as minhas palavras o que eu entendi, certo? Agora eu vou fazer uma ponte para a conclusão. No entanto, para que os agredidos tenham a atitude frente ao percalço, é necessária uma medida que os empoderem e estimule-os a agir. Esse que está em verde aí que você está vendo, cara, que eu acabei de ler, você vai usar como medidas no Enem, claro. Você vai usar como medidas de... Como que a gente pode falar? De fazer a sua conclusão, de intervenção, certo? Então, aí na minha intervenção, eu tenho que falar sobre o empoderamento e o estímulo para alguém agir, para essas minorias agirem. Beleza? Fica a dica para você. Muito obrigado e até mais, galera!